Nessa aula, vamos aprender potenciação de números inteiros. Vem aprender comigo. Então, o que são os números inteiros? Temos aqui a nossa reta numérica. Os números naturais é 0, 1, 2, 3, 4. Os números inteiros, além de incluir os naturais, inclui o simétrico de cada um. O menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. É lógico que não acaba em 4, vai para infinito aqui e vai para infinito lá, tá? Então, o que é a potenciação? Aqui nós temos A pertencente aos naturais e N maior do que 1. Eu quero saber quanto é A elevado a N. N a gente chama de expoente, o A base. Então, é A vezes A vezes A vezes A. Por exemplo, aqui que a gente fez, 2 elevado à quarta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 16, tá? Só que agora, além de ter a base ser um número positivo, ela vai poder também ser um número negativo. Então, qual vai ser o resultado, o sinal dessa potência, tá? Então, agora, A pertence aos inteiros, que são representados pela letra Z, que vem de Zelde em alemão. Tá? Eu não sei falar alemão, mas vem do alemão. Tá? Então, o Z representa os inteiros, que são todos esses números, até o infinito. Então, nós vamos ter que separar dois resultados. Quando o expoente é par ou quando o expoente é ímpar. O N é par ou quando o N é ímpar. Então, botei aqui um exemplo. Mais 3 elevado ao quadrado é mais 3 vezes mais 3, que obviamente é 9. Agora, o que acontece quando você tem menos 3 elevado ao quadrado? É menos 3 vezes menos 3. E a gente aprendeu que multiplicação menos com menos dá mais. Então, isso aqui também é 9. Então, vamos ver aqui um outro exemplo. Menos 3 elevado à quarta é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Agora, menos 3 vezes menos 3 dá 9. E aqui também dá 9. Então, dá 81. Vocês estão percebendo que a potência sempre vai dar positiva? Por que isso? Porque se o expoente é um número par, você, na hora que faz as multiplicações, você tem parzinhos fechados. E cada parzinho, menos 3 com menos 3, dá positivo mais 9. Menos 3 com menos 3, positivo mais 9. Então, a multiplicação total vai dar positivo. Então, sempre que N for par, a potência é positiva. Agora, o que vai acontecer quando o N for ímpar? Por exemplo, aqui o expoente é 3. Aí vai depender do sinal da base. Por exemplo, mais 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. E menos 3 elevado ao cubo é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Agora, a gente viu que menos 3 vezes menos 3 dá 9, um número positivo. Só que, como vai sobrar um aqui que não tem par, porque o expoente é ímpar, isso aqui vai dar menos 27. 9 vezes menos 3 dá menos 27. Então, sempre que N for ímpar, a potência vai ter o sinal da base. Se a base é positiva, a potência vai ser positiva. E se a base é negativa, como no meu exemplo aqui, como vai sobrar um sem par, porque aqui é ímpar, vai dar um número negativo. Então, é isso aqui que a gente tem que saber. Falta a gente ver uma coisa. Se N for ímpar, mas N for igual a 1, aí sempre vai ser o resultado da potência, vai ser a própria base. Por exemplo, aqui nós temos, vou botar o 5 mesmo. Se fosse mais 5 elevado a 1, dá mais 5. A potência é a base. E se fosse menos 3 elevado a 1, é menos 3, tá? Então, elevado a 1
que normalmente não precisa botar 1. Eu botei aqui, mas não precisa botar 1. Se não tiver nada, significa que está elevado a 1. Então, elevado a 1 dá exatamente o valor da base. Falta um detalhinho. E quando a base é 0 e o expoente é 0, né? Então, expoente 0. Se eu tenho, vamos dizer aqui, o nosso mais 5 elevado a 0 é 1. Sempre que você tem um número qualquer elevado a 0 é 1. Se for negativo, a mesma coisa. Menos 3 elevado a 0 também é 1. Qual é a exceção? 0 elevado a 0. Isso aqui é indeterminado, não tem, tá? Então, elevou a 0 é 1. Se o expoente for par, sempre a potência vai dar positiva. E se o expoente for ímpar, a potência sempre vai ter o sinal que a base tiver, tá? E aí, a gente mostrou aqui, vou dar uma saidinha só para vocês printarem o quadro, tá? Mas a gente mostrou aqui como é que se faz potência quando você lida com números que podem ser positivos ou negativos, os números inteiros a gente fez, tá? E nós vamos ter uma outra aula, uma próxima aula só com exercícios de potências, usando as propriedades de potência. Então, eu recomendo que vocês assistam uma aula que já tem sobre propriedades de potência, que vai ser muito útil para a nossa aula. E se você gostou da aula, indique para o seu amigo, se inscreva no canal, me manda um like e até a nossa aula de exercícios de potência.